Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao curso de formação em psicanálise clínica do Núcleo de Estudos Psicanalíticos de Londrina. Nossa segunda aula hoje do curso, nós vamos falar sobre a formação da personalidade e do ego. Sejam todos bem-vindos. Vamos então para a nossa aula. Muito bem. A aula passada eu falei sobre a história e os fundamentos da psicanálise. Hoje nós vamos ver como se forma o ego e a personalidade. Muito bem. O que é o ego? O que vem a ser o ego? O ego surge a partir da interação do ser humano com a sua realidade. O ego é a realidade, é quem realmente eu sou. O ego é a minha alma, é aquilo que eu entendo como um mundo externo, como algo real, como algo que verdadeiramente é óbvio. O inconsciente, como eu já falei, e vou falar em algumas aulas seguidas aí, é a parte da fantasia. O inconsciente é a parte dos devaneios, dos sonhos. Mundo irreal é o inconsciente. Mas o ego já é outro dispositivo do aparelho psíquico, que é o eu, ou é a alma do ser, e é a partir desse ego, da interação do ser humano com a sua realidade. E o ego, ele se adequa aos seus instintos primitivos, lá do id. O ego é o que aplaca esses instintos, é o que diz o que deve ser feito, o que não deve ser feito. O ego é aquilo que eu julgo certo ou errado. Então, diante desse ambiente em que nós vivemos, nós desenvolvemos o ego, que é o chamado o princípio da realidade. O ego, segundo Freud, é o mecanismo do aparelho psíquico que é responsável pelo equilíbrio da psique. Então, esse é o seu ego, é o ego. Vamos ver o conceito do ego. Como nós temos três dispositivos no aparelho psíquico, que é o id, o ego e o superego, consciente, inconsciente, pré-consciente, consciente, esses três dispositivos criados por Freud, eles explicam o funcionamento da mente humana. E o ego, que é o que nós vamos falar hoje, que é o responsável pela parte consciente, esse dispositivo tem como objetivo interpretar a realidade do ser, trazer a memória, controlar as emoções e trazer a percepção e da relação do indivíduo com o meio que ele vive. Então, o ego é um mediador entre o id e o superego. Então, o que vem a ser o ego para a psicanálise? O ego sou eu, o eu. Este dispositivo do aparelho psíquico é muito fundamental para a própria psique. Mas, para alguns, esse ego é um vilão. Mas, para outros, como ele é muito comentado e difundido, ele tem um importante papel na nossa vida. Se nós analisarmos, vamos ver aí na aula, que ele tem um importante papel em nossas vidas. O ego, para a psicanálise, ele é parte de todo ser humano. Ninguém fica sem o ego. Ninguém pode eliminá-lo também. E também, o ego ele passou a ser visto como algo ruim, negativo, como sinônimo de presunção e vaidade. Olha, fulano se porta de forma muito vaidosa e muito inconveniente e muito arrogante, e então esse cara é presunçoso, esse cara é egoísta, é vaidoso. Então, o ego, para alguns, soa assim como algo que é uma vaidade. E, na verdade, no mundo da psicologia e da psicanálise, onde o ego é muito difundido,
Os psicólogos e os psicanalistas, e até os que estudam a mente, os neurocientistas, os psiquiatras, o ego é o núcleo da nossa personalidade. É o núcleo da nossa personalidade. Ele é responsável pelos nossos instintos de sobrevivência, pela ideia de quando estamos certos ou errados. Então, para a gente compreender a natureza do ego, é importante que nós entendamos que ele é importante, ele é parte da nossa vida. Então, tanto para a psicologia como a psicanálise, elas fazem, essas duas ciências fazem referência do ego como o centro da pessoa. É o que eu sou. O ego é o que eu sou, certo? Então, o ego é a parte consciente do ser humano. Esse dispositivo do aparelho psíquico é responsável em interpretar a realidade, trazer a memória. Ele é responsável pela memória, pelas emoções, pela percepção do mundo em que o indivíduo vive. Então, os psicólogos afirmam, e os psicanalistas também, que o ego faz parte da natureza de todo homem, de todo ser. Ele que alimenta os nossos pensamentos, ele que alimenta as nossas emoções, com base nos impulsos, né, dos sentidos, que moldam ali as nossas posições, as nossas convicções próprias. É o ego. E, assim, o ego é basicamente a minha e a sua personalidade, é a nossa personalidade. Sabe que o ego é ele que traz para nós o senso de julgamento das pessoas, mas que estão ali ao nosso redor, segundo os nossos interesses. E também o ego, ele age a partir das nossas experiências pessoais. Então, ele é uma voz interna que diz para nós o que é bom, o que é ruim, e ele é responsável pelos nossos julgamentos, nossos preconceitos, as nossas aceitações. Interessante nós notarmos o seguinte: alguém me fez uma pergunta, disse, nossa, você tem uns pontos de vista assim bem firmes, bem severos em relação a algumas coisas. Disse, olha, eu estou com 59 anos e a minha experiência de vida, a minha trajetória, todas as coisas que eu experienciei durante essa trajetória da minha vida, me levaram a formar essa personalidade e esse ego um tanto maduro. E é a partir dessas experiências que nós nos posicionamos, e nós julgamos as pessoas, e nós, então, entendemos o mundo como ele é, real, o mundo real, é o ego. Então, o termo ego, que veio das duas ciências, da psicologia e da psicanálise, ele é usado pelos psicólogos e psicanalistas para explicar como é que a mente humana funciona, quais são as formas de impulsividade, de consciência, de inconsciência, é o ego que mostra o que a pessoa pensa, como a pessoa age, por que ela age daquela maneira. Então, tem uma imagem aí da moça dizendo, será que vai valer a pena? Então, é um julgamento que se faz no ego. Então, para nós, psicanalistas, e para psicólogos também, o ego, além de fazer parte da personalidade humana, ele está relacionado ao caráter, de forma como que a pessoa pensa e como ela se comporta. E assim, alguém uma vez, quando eu estudava psicologia na minha graduação de teologia, a professora, que era uma psicóloga mesmo, ela dizia assim, olha, não existe pessoa sem caráter. Existe o bom caráter e o mau caráter. Não existe pessoa que não tem caráter. Todos têm caráter, ou é bom ou é mau, né? Ou é bom ou é ruim. Então, por exemplo, a característica psíquica do ser humano, nessa característica psíquica, o ser humano, o ser incorpora muitas experiências. E essas experiências que a pessoa teve contato, elas que foram responsáveis em formar as crenças. Por exemplo, eu tenho minhas crenças, eu tenho minhas ideias, eu tenho meus valores. Eu tomo decisões baseadas nessas experiências. Por isso que às vezes eu digo, olha, não vai não, porque isso aí não vai dar certo. Olha, cuidado. São as experiências da vida que nos torna maduros, nos torna responsáveis, mais cuidadosos nos julgamentos, nas decisões. Então, essa característica psíquica do ser humano
em tomar decisões, em elaborar ou em expressar suas crenças, suas ideias, é de acordo com as experiências que ele teve na vida. Então, por isso, gente, o ego, ele também está presente nas nossas reações involuntárias e espontâneas. Conforme nós vamos experienciando, conhecendo o mundo que está ao nosso redor, nós vamos tomando, dando conta da realidade. Então, toda vez que você age ou pensa, por exemplo, eu sou melhor do que o outro. Por quê? Porque eu tenho 2 carros, ele tem um. Ou eu tenho um, ele não tem nenhum. Ou porque eu tenho um carro, ele tem uma bicicleta. Ou porque eu tenho uma moto, ele tem uma bicicleta. Essas coisas fazem parte do ego. É o efeito do ego. Então, essa certeza que, não, eu sei que eu estou do lado da verdade. Não, esse candidato é esse aí, olha e tal. Então, o ego, essa verdade é dada pelo ego, né? Então, o ego traz esses comportamentos de que eu estou certo, de que eu sou melhor, ou de que isso não está certo, que isso está errado. Então, o ego tem essas facetas aí. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa arrogante, aquela arrogância da pessoa é uma expressão de que ela está reclamando que ela está sendo contrariada. Então, isso faz parte do ego. A sua individualidade, a nossa individualidade, tá? Ela não é passível de contrapontos. Então, por isso que nós identificamos com algumas pessoas e não nos identificamos com outras. Nós nos identificamos com aquelas pessoas que compartilham as nossas perspectivas de vida e aquelas que não partilham. É óbvio, não faz parte do ego. Eu convivi com algumas pessoas e, ultimamente, 2 pessoas que percebi que na convivência ali não estavam se alegrando com o que eu estava proporcionando a minha amizade, ou os meus projetos não eram os mesmos, os meus sonhos não eram os mesmos, aquelas pessoas não estavam ali para me fazer bem. Então, eu então julguei assim pelo meu ego que essas pessoas não compartilham a minha perspectiva de vida, então é melhor que eu me afaste. Isso faz parte do ego. Então, aceitar, observar como que nos comportamos, quais são os meus padrões de comportamento. Eu preciso aprender a lidar com essa minha individualidade. Nós precisamos. Gente, nós precisamos aprender a lidar com essa individualidade, presta atenção, sem ferir o outro, tá? Sem ferir o outro com a nossa personalidade, porque as pessoas ferem umas às outras com a sua personalidade. Essa individualidade minha, sua, ela deve ser moldada, ela deve ser trabalhada para que a nossa personalidade não traga prejuízo a nós e nem também prejudique as outras pessoas. Eu vejo sempre uma frase nas redes que diz assim, que o trabalho mais difícil é aquele sobre si mesmo. Mas quando nós entendermos essa individualidade de cada um e respeitarmos, e a nossa própria individualidade, olha, eu preciso com a minha individualidade, a minha personalidade, não prejudicar a mim mesmo e nem o outro. Então, cuidado que devemos ter. Então, como é que se faz isso? Como que eu tenho essa consciência de individualidade e essa personalidade que eu tenho, essa individualidade, essa personalidade individual não me prejudique e não prejudique o outro? Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o autoconhecimento. Só através do autoconhecimento que eu posso corrigir, posso controlar o ego exacerbado, né? Quando eu e você damos conta que nosso comportamento está prejudicando as outras pessoas, né? Então, fazendo as pessoas perder pessoas e perder oportunidades. Então, nós precisamos refletir o que comportamento que eu estou tendo que está provocando isso em minha vida. Essa semana eu estive diante de um colega de trabalho com problemas gravíssimos de comportamento. E ele agora chegou ao fundo do poço. Eu disse assim: é o teu comportamento, é as tuas atitudes que estão levando você a isso, está prejudicando as amizades. E ele reclamou que os amigos se afastaram dele, que ele não consegue isso, que ele não consegue aquilo, que não consegue parar no trabalho. Eu falei: tudo isso é porque o seu comportamento está sendo indevido. Então você tem que aprender a controlar o seu ego, né? Muitas pessoas precisam até fazer terapia, e fazer terapia é muito bom, um psicólogo, um psicanalista, né? E esse processo vai ser menos penoso, porque você vai se desvencilhando daquilo e vai aperfeiçoando, né, a sua personalidade. Gente, não é fácil lidar com ego. Não é fácil. Tá vendo uma mulher sentada aí? Ela está se vendo muito grande. Então, a pessoa quando infla, né? Eu sou fulano, fulano, faço isso, faço aquilo. Então, nós temos essa tendência, né, de aumentar um pouquinho aquilo que nós somos, né? Então, não é fácil lidar com o ego.
nem encontrar a medida certa para ele. Não, meu ego tem a medida certinha. Então, é só o autoconhecimento. Só através do autoconhecimento que você vai ser capaz de entender sobre o seu ego e controlar esse ego, às vezes, como é que diz aí? Exacerbado. É uma palavra difícil. Um ego muito elevado, um ego muito alto, né? O inflado, né? Exacerbado é a palavra. Então, gente, o ego normalmente ele está mascarado por opiniões e posturas falsas. E aí o ego é muito fácil de você identificá-lo, porque ele se manifesta de forma emocional. Porque você sempre, pelo ego, está procurando ser aceito, procurando a aprovação dos outros. O seu ego traz sentimentos de inveja, de raiva. Então, tudo isso aí, ó, sentimentos de inveja, de raiva, tudo isso, de buscar aprovação, tudo faz parte do ego. São manifestações muito claras do ego. E de um conjunto de crenças, né? E que nós adquirimos ali. Então, quando você identifica essas crenças e o quanto você se sente atingido, né? Quando você se esbarra nelas ali, você passa a entender. Gente, é um processo muito dolorido. O seu ego, se você não trabalhá-lo, se você não deixá-lo aperfeiçoar, você vai ter outros sentimentos e outros transtornos assim terríveis, né? Que você depois não vai conseguir controlar. Vamos ver a importância do ego para as nossas vidas. Embora alguns digam que o ego é um vilão, mas todos nós temos o ego. Então, para que ele não seja vilão, nós vamos ver a importância dele e como que nós devemos é, trabalhá-lo, né? Quando as crianças e jovens, os pais e a educação em sociedade costumam ensinar conceitos e esses conceitos passam assim a ressoar como princípios. Por exemplo, meu pai ensinou a modéstia, a humildade. Olha, meu filho, não se ostente muito. Olha, cuidado com isso, com aquilo. Olha, cuidado de se apresentar demais ou você falar demais naquilo que você faz. Muito bem. Então, meu pai sempre ensinou a modéstia e ensinou a humildade. Sempre quando alguém levantar a voz, seja humilde, né, responda com brandura. Então, meu pai ensinou isso para nós e nós aprendemos. Então, isso faz parte da formação do ego. Por exemplo, o ser modesto não é mesmo que ser o contrário de uma pessoa egoísta, não é isso. Muitas pessoas confundem também egoísmo com ego. Não são as duas coisas, não são a mesma coisa. O ego todos nós temos. O egoísta é aquele que tem um ego muito dele, né? O meu ego é melhor do que todos. Então, controlar o ego é muito importante, dia a dia, porque ele está aí batendo, sempre querendo explodir aí em exageros, né? Em agressividade e tantas outras coisas diante dos desafios da vida. Então, o autocontrole é muito importante. Você fazer uma reflexão sobre si e estar atento aos pensamentos, né, para entender quais são as atitudes que prejudicam e as que beneficiam. Que o meu comportamento traz de lucro, ou de benefício, ou de prejuízo, eu agindo desse jeito? É uma autorreflexão, não é fácil. É uma autoanálise, é uma reflexão sobre si mesmo. Né? Então, o ego, ele nos leva a comportar de forma instintiva. Então, a gente tem que tomar algumas precauções e medir, né, as consequências das ações. Então, você sabe que a pressão do ambiente social, o ego pode ser benéfico, mas também pode ser prejudicial. E, na verdade, o ego, ele nos faz ocultar o nosso verdadeiro eu em muitas oportunidades, né? E a importância de se controlar o ego. Nós temos que aprender a importância de se controlar o ego. Você precisa refletir em algumas facetas da sua natureza íntima, que podem não ser reais. E isso leva a pessoa à confusão quanto à sua própria identidade. A coisa mais difícil que tem é aquela crise de identidade ou a crise entre o real, e a pessoa sabe, a pessoa tem que se dar conta. Hoje eu vim andando pelas ruas
aqui do bairro onde eu moro, e pensando em algumas coisas, eu comecei a falar comigo mesmo, não, isso aqui não está correto. Isso aqui não é real, isso eu não posso viver isso. Olha, eu não posso ter isso, eu não posso andar assim, eu não posso pensar que isso aqui vai dar certo. Então, você tem que fazer uma reflexão sobre aquilo que realmente é real e o que é imaginário, o que é ilusório, né? Então, o ego ele tem a ver com os processos particulares. Por exemplo, cada um tem uma tendência a buscar suas próprias respostas. O ego também é normal que muitas das ideias e valores que nós adquirimos de outras pessoas e adquirimos, e não é realmente de nós próprios. Ah, por que você age assim? Ah, meu pai, minha mãe, né? Eu tive influência da formação, da educação dos meus pais, dos meus avós, aquelas pessoas que foram criadas com outras pessoas e essas pessoas tiveram influência no seu comportamento e assim por diante. Então, agora nós vamos ver para a psicanálise como que a personalidade se forma. Como que ela se forma? É interessante nós analisarmos o seguinte. A infância é o ponto de partida. É lá na infância que começa a formação da personalidade. O Freud já dizia isso. O Freud foi muito criticado por causa da questão da sexualidade, mas ele fala que a criança, a infância é o lugar da sexualidade. Ali onde estão as pulsões, nos eventos da infância, aqueles mesmo esquecidos e recalcados, que vão perdurar por toda a nossa vida, vão guiar as nossas percepções, as nossas emoções e as nossas crenças. Tá? Então é muito importante que na infância nós, enquanto educadores, pais, estejamos atentos à formação da personalidade de nossos filhos. Então, assim, o Freud ele dizia que na formação da personalidade estão ali presentes algumas coisas que já começam nos primeiros anos de vida. Primeiro, como é que as crianças lidam com seus conflitos, seus impulsos biológicos, que é natural, e também das exigências da sociedade. Então, é ali nos primeiros passos. Por exemplo, a personalidade da criança é formada a partir das vivências dela em família. Então, como que o ser humano, a personalidade se caracteriza do ser humano que organiza, né, os sistemas físicos, fisiológicos e os princípios e os morais. Os morais é mais importante. De forma que tudo isso interligado, ela determina a individualidade do ser. Tá? Os fatores físicos, fisiológicos, psíquicos, principalmente morais, estão presentes. Uma pessoa que não teve uma boa, vamos dizer assim, não teve uma boa higiene, não foi tratado com boa alimentação, cresceu com alguns problemas físicos, né? Morou, foi criado diante de muita pobreza, de muita miséria, pessoas que acabaram depois trazendo problemas de saúde, porque não teve uma boa, saudável vida. Outros, as questões fisiológicas também não foram boas. Os psíquicos, então, nem se fala. Aquela criança foi criada no meio de violência doméstica, pai alcoólatra, mãe viciada e tantos problemas na família, e aí afetou psiquicamente aquele ser. E aí, falando dos morais, então, nem se fala. Né? Então, isso aí faz parte da individualidade de cada pessoa, como cada pessoa foi criada. Às vezes você estranha a atitude de algumas pessoas, mas é assim que ela foi criada. Olha, por que fulano age daquele jeito? Porque foi criado assim. Né? Então, a gente tem que saber entender. Então, essa característica da formação do ego, ao longo do período do crescimento, se inicia ali na infância. E aí, de acordo com o tratamento que a criança recebe, o modo de vida, o ambiente que ela vive, na família, na escola, tudo isso influencia. Tá aí uma imagem da criança aprendendo com o pai a dar um nó de gravata. Então, é fator primordial para a formação do ser. Começa ali na infância, a família, a escola, a igreja e tantas outras coisas. Então, gente, a formação da criança, a formação da personalidade da criança não pode acontecer uma coisa. Não podemos exigir da criança que ela amadureça. Quando que você vai virar homem? Quando que realmente você vai virar mulher? Eu vejo aí meninas nas redes
9, 10, 11, 12, 13 anos, expondo a sensualidade, né, parecendo uma mulher já adulta. Então, assim, quando a criança começa precocemente a agir como adulto, ela vai perdendo a infantilidade. Então, nós não podemos exigir que a criança amadureça ou que ela cresça, né? Que a personalidade dela seja madura com 8, 9 anos. Há pouco tempo, um dos nossos alunos foi atender um paciente adolescente e ele chamou a atenção do adolescente que o adolescente estava agindo de forma muito imatura. Aí o outro analista, supervisor dele, disse assim: deixa ele ser adolescente. Ele está sendo adolescente, você vai brigar. Nós ficamos muito irritados quando vemos crianças e adolescentes fazendo arte. Você também fez arte. Quando criança, você fez arte. Quando adolescente, você também fez coisa. Eu fico olhando, às vezes, os adolescentes e as crianças fazendo as coisas, eu acho. Né, eu falo, mas você também fez. Então, é coisa da criança, é coisa do adolescente. Não adianta se cobrar essa maturidade da criança, que ela vai perder aquela parte mais importante da formação, que é a fase da infância, da adolescência, da pré-adolescência e assim por diante. Então, na formação da personalidade, que tem que ser estimulado pelos pais, pelos educadores, porque essa formação de personalidade ela é estimulada por esses personagens, pais, educadores, pessoas que estão próximas às crianças, ali mais em longos períodos. Então, as atitudes dessas pessoas vão formar a personalidade de cada indivíduo. Então, a criança passa a ser influenciada por essas pessoas, tá? Então, cabe a essas pessoas ligadas às crianças, ou à criança, os pais, ó, primeiro a responsabilidade, né, da formação do inconsciente, né, ou da formação inconsciente. Caráter. Eu aprendi caráter com meu pai, cumprir os compromissos. E meu pai ficava extremamente irritado quando um dos filhos agia com mau caratismo. Né? E sentimentos, né, do psicológico, do psiquismo, temperamento, né, a inteligência, assim por diante. Então, eu já, antes de ir para a escola, com 5, 6 anos, já lia tudo quanto placa e marca de produto, porque minha mãe, embora minha mãe, uma mulher semi-analfabeta, mas ela ensinava. E eu aprendi com as minhas irmãs, a gente, olha, já com 5, 6 anos, já li as coisas, eu já tinha aquela formação de entendimento, né, de entender o que era para entender. Eu fui ensinado assim. E então é muita responsabilidade da família. Aprendi a ler versículos da Bíblia, e aprendi assim antes de ir para a escola. Quando cheguei à escola, eu já escrevia, eu já lia um pouquinho, né? Então, tudo isso faz parte da formação da personalidade. Então, essa formação que a gente recebe na infância, gente, a pessoa pode, a partir dessa formação, ela pode desenvolver uma personalidade introvertida. Ah, eu não entendo aquele fulano, por que, que ele não fala com ninguém, por que, que ele é recuado, por que, que ele é amuado, acuado. É porque ele é introvertido. Ou ele pode ser a formação também da personalidade, a pessoa pode ser extrovertida. Então, a pessoa introvertida, ela é em si própria, os seus interesses estão ali em si próprio, né? Concentra aqueles conceitos em si mesmo. Não quero falar. Meu pai era um homem de pouco falar, mas minha mãe já era extrovertida. Ela falava, ela gostava de relacionamentos, de amizades. Então, tudo isso no meio externo, na vida social, na relação com os terceiros, desculpe, você passa a sua personalidade a ser formada assim. Então, gente, nas diversas manifestações da personalidade, olha, você conhece as pessoas pelas atitudes, pelos comportamentos. Por exemplo, uma pessoa pode se mostrar insegura, perturbada, agressiva, mas é difícil conviver com as pessoas agressivas. Né? A pessoa desenvolve aquela ansiedade, aquela neurose, aquela depressão, aquela frustração. Então, é um tipo de pessoa. Mas aquela pessoa que tem né, uma personalidade forte, que é autossegura, autocontrolada, autoconfiante, sociável, assim por diante. Então, gente, as pessoas debilitadas emocionalmente sempre manifestam sentimentos e atitudes, pensamentos negativos. E aí, isso desenvolve outros transtornos de personalidade, que nós vamos ver agora, esses transtornos de personalidade, tá?
Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o chamado o anancástico, né, que é caracterizado por sentimentos de perfeccionismo. Nada tá bom para aquela pessoa, tem que estar de acordo, tem que estar nos mínimos detalhes. Pessoas que têm dúvida, não sei não, tem que ir lá ver, porque assim, eu não acredito e tal. Aqueles impulsos repetitivos que a pessoa tem, pessoas obstinadas, né, com mania de organização, detalhistas, e pessoas que você chegou atrasado, é fixado em horários e regras. Mas se eu chegar um minuto a mais, eu também já não está de acordo. Aquelas pessoas muito sistemáticas em relação a algumas coisas. Né? São os obsessivos, transtornados obsessivos, né? Os paranoides, aquela personalidade paranoide que desconfia de todo mundo, né? Da enganação, a pessoa que recusa perdoar os deslizes e não perdoa os insultos. Não, ninguém fala assim comigo, o buraco comigo é mais embaixo, eu não levo desaforo para casa. Então, pessoas que não conseguem, desenvolvem uma personalidade de insultos, de não perdoar os insultos e os deslizes. Desculpe, distorção dos fatos, né? A pessoa distorce os fatos e fanatismo, né? Fanatismo. Então, é o transtorno do paranoide. E o esquizoide, que é aquela pessoa desinteressada socialmente, se isola, cara esquisito, pessoa esquisita, desinteressada pelas relações, pessoa emocionalmente fria, está distante, você está indiferente, diferente às críticas ou aos elogios. É uma pessoa incapaz de expressar os seus sentimentos. Ele desenvolveu essa personalidade. E o dissocial, esse é o pior, aquele é o psicopata, né? É o transtorno antissocial, a personalidade antissocial, é desprezo pelos direitos da lei. Não quero saber se é que se dane, eu vou te enganar, levando lucros, para mim, se vai ser prejuízo para você, eu estou um pouco me lixando. Pessoa impulsiva, que engana, né? Vive de mentiras, intolerante às frustrações, né? Comportamento fantasioso, parece aqueles balão de hélio. Eu me lembro quando criança, minha mãe comprava bexiga e enchia, a bexiga caiu. Eu disse, por que essa cai e aquela outra sobe? Ela explicou que tinha um gás nas outras bexigas. Aí aquele cara vendia aquelas bexigas na exposição e ele colocava aquelas várias bexigas ali com gás e amarravam as cordinhas e a bexiga subia, 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 subia. Toda pessoa que é assim, vive no mundo da fantasia, de vez em quando você é igual balão de hélio, você tem que trazer ele de volta. Aquela pessoa que é incapaz de assumir que errou, né, a culpa foi minha. A pessoa não assume. Pessoa amoral, a psicopatia. Então, essa personalidade é muito difícil de conviver com ela. Então, e o borderline? Aquele bipolar que está instável socialmente, é imprevisível, do nada surta, é agressivo, explosivo, né? Pessoa agressiva, explosiva, tem alterações de humor e perturbação na sua imagem, que tem aquele comportamento autodestrutivo e gestos suicidas, né? Então, é uma pessoa com uma personalidade borderline que você vai ver aí ao longo dos estudos, das aulas, e também quando você começar a clinicar, você vai começar a identificar essas pessoas. Então, pessoas que se fixam em suas limitações, né, nos conflitos, nas suas deficiências, nas suas frustrações, ele vai desenvolvendo esses transtornos de personalidade. Né? E isso tem que ser tratado. A psicologia, a psicanálise, a psicoterapia trata disso. Né? Vamos ver aqui esse fenômeno. Esse transtorno, eu aprendi num julgamento de um duplo homicídio ali no estado de São Paulo. O paciente da justiça, um homicida, com dois homicídios, o psicólogo do juiz falou que esse elemento matou porque ele tinha transtorno de baixa tolerância à frustração. O que vem a ser essa baixa tolerância à frustração? Bom, pessoas com baixa tolerância à frustração, eles estão muito concentrados na emoção, ali na dor, no sofrimento. E eles buscam evitar aquele cenário. Foge do problema. E ela não quer resolver o problema. Então, a autoestima dessa pessoa vai caindo, as relações familiares, o desempenho profissional, tudo isso passa a ser afetado na vida da pessoa.
Tá? E ao longo da vida, nós temos que entender que nós vamos ter situações difíceis, situações que teremos que enfrentar, momentos em que nossos objetivos não serão atingidos. E aí a gente fica frustrado. Hoje meu filho disse, conversando com meu filho, disse, pai, eu percebo que durante a nossa trajetória de vida aí, a sua, a minha, a nossa aqui, muitas coisas não saíram como a gente queria, não saíram como nós planejamos. Então, hoje nós temos que precisamos ser resilientes e entender que as coisas não saem como a gente quer. Agora, tem pessoas que não aceitam isso. Tem que sair do jeito que eles querem. Então, aí, não saindo como eles querem, vem a frustração, porque é algo que eles não esperavam aconteceu, e aquela sensação de incapacidade. Eu não aceito decepção, eu não aceito isso. E minha mãe era assim, ela gritava, eu não aceito isso, você não devia ter feito isso, eu esperava que isso, a sua atitude fosse melhor. Então, as pessoas, quando elas não têm essa resposta favorável, elas ficam frustradas. Então, eu planejo uma coisa, não consigo alcançar, minhas expectativas não alcançaram, e aí então eu fico frustrado, fico frustrada com aquilo. Então, isso é um sentimento de caráter aversivo, né? Que vem a tristeza, vem a raiva, o desapontamento, porque eu não tive capacidade de atingir o meu objetivo. Então, isso já começa na infância. Tem criança que ele já começa a ser formado ali com esse transtorno, com a baixa tolerância à frustração. Mas ao longo da vida, na nossa trajetória de vida, no desenvolvimento da nossa personalidade, nós podemos aprender a controlar essa frustração. Né? Então, isso, gente, depende de muitos fatores. Por exemplo, a idade, a personalidade, a natureza da motivação, e é tudo aquilo que a gente está procurando solucionar. Né? Então, eu vou procurar solucionar o que é melhor para mim. E não deu certo, vamos tentar de novo. Então, a baixa tolerância da frustração de uma pessoa leva a pessoa à irritabilidade, desmotivação. A pessoa não se comunica, tem dificuldade, fica isolada, vai se frustrando, e a pessoa pode ser até violenta, como nesse caso que eu atendi ali no estado de São Paulo. A pessoa violenta não aceitou a agressão e aí se investiu contra duas pessoas lá e acabou matando as duas pessoas. Então, essas coisas têm muita resistência. Muitas pessoas têm resistência a lidar com essas situações complexas. E aí acaba distorcendo a visão do mundo. Né? Então, pessoas com baixa tolerância, pessoal, eles passam a ter problemas de autoestima e autoconfiança. Tá? Isso afeta. Então, por exemplo, se você não aceita que cada desejo seu, cada ordem sua seja atendida, se você não tem, eu tenho que ser aceito, eu tenho que ser obedecido nisso. Aí você fica profundamente decepcionado. E as coisas não acontecem da maneira como você espera, você tem dificuldade para separar o que é desejo e o que é necessidade, então você sofre de baixa tolerância à frustração. E porque tem pessoas que eles querem controlar, eles têm a necessidade de controlar cada situação. Né? Minha filha trabalha numa empresa que a proprietária é assim. Os filhos dão uma ordem, ela chega e dá outra, porque ela, não, eu tenho que mandar, quem manda aqui sou eu. Então, se você tem isso, cada acontecimento da sua vida, você precisa ter controle. Aí, quando você não tem controle, você fica desanimado, desmotivado, nervoso, nervosa. Tudo isso é baixa tolerância à frustração. Então, às vezes, quando não aceita o que o outro pensa, não, mas se não aceito, aí aceitar que alguém não pense como você, é muito complicado isso. Mas aí fica aquela discussão, os argumentos, aí tem uma imagem aí. Então, eu quero que o meu ponto de vista prevaleça. Então, tudo isso é baixa tolerância à frustração. E quando as pessoas, por exemplo, tem uma imagem da mulher, eu não sei se é marido dela, não sei se ela é chefe, eu não sei. Então, quando delegam e não têm os seus desejos e necessidades atendidos, as pessoas com baixa tolerância à frustração perdem a paciência com muita facilidade, passam a agridem quando as suas exigências, as demandas não são satisfatórias, né? E você muitas vezes tem dificuldade em lidar com algum problema, isso causa desconforto, daí você fala, vou desistir disso aqui. Hoje foi um dia que eu tive um problema aí no setor público e eu fiquei extremamente frustrado, né? Uma situação dos imigrantes. E a Polícia Federal começou
a impedir os nossos processos aí perante alguns imigrantes. Eu comecei a ficar frustrado e falei para minha colega, eu disse, olha, eu vou parar com isso aqui, porque está me causando muita frustração. E é assim, a gente tem esses problemas, a gente fica frustrado porque a gente faz um planejamento que, é que a coisa saia daquela maneira e acaba não saindo. Então, isso nos provoca uma profunda decepção. Eu me lembro de um delegado da Polícia Federal, amigo meu, que trabalhou numa grande operação aí que todos conhecem, todos já ouviram falar, que foi, repercutiu no Brasil inteiro, e ele pediu demissão da Polícia Federal com 10 anos de carreira, porque ele disse assim, eu fiquei extremamente frustrado com a maneira como me trataram ali. Ele falou da guerra interna no órgão e tal, disse, eu preparei a carreira desde adolescente, fui para a Receita Federal, depois já fui para a Polícia Federal, pensando que eu ia terminar minha carreira, ia ser um cara feliz e realizado, era o sonho da minha vida. Chegou lá, ele se decepcionou, que não era como ele esperava. E ele falou na imprensa esse dia, foi uma frustração para a minha vida, foi uma decepção. Então, isso acontece. Então, gente, a baixa tolerância à frustração é um transtorno emocional que não deve ser negligenciado, porque isso traz prejuízos nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos pessoais, profissionais, e isso aí é um gatilho para muita coisa na sua vida. Então, prestem atenção a esses transtornos. Tá? Continuamos na outra aula sobre o desenvolvimento da personalidade e dos transtornos de personalidade. Muito bem. A próxima aula, a terceira aula, eu vou estar falando sobre esse assunto que ainda não concluímos, ok? Tenham todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro.